Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos discutir algumas ações de controle biológico de pragas. Vocês também podem encontrar nos livros e nas provas combate biológico de pragas. Combate no sentido de eliminar as pragas e controle no sentido mesmo de reduzir. Então, qual é o principal objetivo do controle biológico? Reduzir a população da espécie que é uma praga. Visando o quê? Visando reduzir os problemas que são provocados por essas pragas. E tudo isso sem causar danos ao ambiente e às outras espécies. Então, na verdade, o controle biológico tenta substituir o controle químico. Ele é uma alternativa para o controle químico. O uso de agrotóxicos, por exemplo, é um controle químico e que provoca a poluição do solo, poluição das águas, pode provocar a morte de organismos vivos. O controle biológico não. Se bem feito, ele não causa danos nem ao ambiente e nem às outras espécies. Mas como fazer esse controle biológico? Nós vamos analisar aqui dois tipos de ações que podem ser classificadas como controle biológico de pragas. A primeira delas é a inserção de um inimigo natural no ambiente onde a praga está atacando. Esse inimigo natural pode ser, por exemplo, uma espécie predadora ou ainda uma espécie parasita da praga. Como a inserção de um predador de um parasita vai diminuir a população de pragas? Bom, o predador ele vai atacar a praga porque a praga é alimento para ele. Um exemplo bem comum é a inserção de joaninhas em plantações que estão sendo atacadas por pulgões. As joaninhas predam os pulgões e isso reduz a população de pulgões. E o parasita? O parasita também vai atacar a praga e vai ser utilizado um parasita que provoca a morte dessa praga. Por exemplo, no combate a algumas espécies de lagartas são utilizados vírus que contaminam e matam essas lagartas. Uma outra ação é a inserção de machos estéreis no ambiente. Machos que são da própria espécie da praga. Esse tipo de controle é chamado de controle genético. Um exemplo que eu posso dar a vocês é o controle do mosquito Anopheles. O Anopheles, que é um gênero de mosquitos que transmite doenças para os homens. Como que esse controle é feito? Eles pegam as pulpas do mosquito, esse mosquito tem o desenvolvimento indireto, então ele passa por uma fase de pulpa. Eles pegam as pulpas que vão originar machos. Eles identificam essas pulpas lá entre as várias pulpas produzidas pelo mosquito. E eles vão lançar sobre essas pulpas raio-x. Então eles vão lançar uma radiação aqui sobre essas pulpas. Após essa radiação, as pulpas não vão morrer, elas vão se desenvolver e vão produzir os mosquitos machos. Só que esses mosquitos machos serão estéreis. Como isso ajuda a reduzir a população de mosquitos? Esses mosquitos lançados no ambiente vão competir com mosquitos férteis pelas fêmeas. Quando o mosquito estéril copular com uma fêmea, ela vai produzir ovos, porém os ovos também serão ovos estéreis, ovos que não vão produzir novos mosquitos. E assim, ao longo do tempo, a população de mosquitos naquele ambiente vai reduzir. E vocês podem observar que nesse sistema também não há prejuízos nem para o ambiente e nem para outras espécies. Mas, reforçando um comentário anterior, o controle biológico de pragas deve ser feito baseado em um estudo minucioso
buscando entender o comportamento das espécies envolvidas, principalmente se a espécie que for utilizada para o controle for uma espécie exótica. O que é uma espécie exótica? É uma espécie que não faz parte daquele ambiente natural. E eu tenho dois exemplos para comentar com vocês de controle biológico mal sucedido. Os dois casos aconteceram na Austrália. No primeiro caso, em 1858, os australianos utilizaram coelhos para o controle biológico de ervas daninhas. Eles colocaram lá no ambiente 24 coelhos e depois de algumas décadas, esses coelhos já eram milhões e comiam, além das ervas daninhas, parte da vegetação natural do continente. Ou seja, esses coelhos se tornaram as novas pragas na Austrália. Para controlar os coelhos, eles inseriram então em 1950 um vírus, mas esse vírus selecionou coelhos resistentes e não foi possível eliminar a população de coelhos, mas foi possível o controle dessa população. Uma outra ação que eles fizeram que foi muito mal sucedida foi a introdução de sapos, que aconteceu em 1935 para combaterem besouros que atacavam as plantações de cana. Só que quando eles inseriram esses sapos, os sapos, além dos besouros, se alimentavam de muitos outros insetos e até aves e mamíferos, e eles também se tornaram pragas na Austrália. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.